Você já teve aquela sensação de que a sua vida tá passando e as coisas não saíram exatamente como você esperava? Você para e começa a pensar que quer mudar de direção, quer recomeçar alguma coisa nova, mas ao mesmo tempo fica se perguntando se tá indo na direção correta, se talvez não tá um pouco velha demais pra fazer isso. Essa questão me pegou um pouco essa semana, principalmente porque nós passamos muito tempo observando a vida de outras pessoas. Então vemos jovens de 18, 25 anos conquistando coisas que você fica, meu Deus, eu tô um pouco atrasada. Eu tô quase beirando os 30 e eu acho que todo mundo vai passar por esse tipo de crise em algum momento. E existe uma parte de mim que verdadeiramente gostaria de ter estudado mais, ter me dedicado mais aos meus hobbies, ou ter começado coisas novas. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, então por que eu não começo a fazer isso agora? E nesse contexto eu percebi que boa parte do que eu acredito ser um atraso é só a pura comparação com a vida das outras pessoas. Às vezes a gente esquece que todo mundo carrega uma bagagem diferente. Uma família boa e uma educação melhor vão abrir portas diferentes para você. Então não adianta a gente se comparar tanto assim, porque cada um de nós tem a nossa própria vida. Só é uma pena que a gente só perceba isso conforme a gente vai ficando um pouquinho mais velho. Porque é quando a gente vai ficando mais velho que a gente verdadeiramente se dá conta que não liga tanto assim para a opinião dos outros. E muito menos sobre o que eles vão pensar se a gente resolver seguir um caminho diferente. Afinal de contas, quem vai encarar essa vida aqui é você. E se é você que vai encarar as consequências dessa vida, não é muito melhor que você mesmo escolha o que você quer fazer do que seguir o que alguém gostaria que você fizesse? E na verdade, quando a gente se depara com algum desses problemas na vida, a gente percebe que o que vem travando a gente não é a falta de planejamento, mas esse medo que é bem incômodo de você ter que recomeçar alguma coisa. E sendo sincero, isso tudo é muitas vezes fruto da comparação. Eu diria que se você quer se compare com você. Sabe a sua eu de 5 anos atrás? É com essa pessoa que você tem que se comparar. E se mesmo assim você olhar pra trás e pensar, poxa, mas eu não gostava da minha versão dos 20 e poucos anos, não tem problema, você pode mudar. Se você não gosta da sua versão atual e também não gostava da sua versão anterior, continua mudando. Crie novas possibilidades, faça algo diferente agora. Se a gente parar de se comparar com as pessoas ao nosso redor e começar a se comparar com a nossa própria vida, a gente começa a entender que cada pessoa tem uma fase diferente. Tem quem mora com os pais, quem já casou, quem já separou, quem já tem filhos e quem ainda nem tá pensando nessa possibilidade. Vai ter quem chegou na vida profissional dos sonhos, mas que infelizmente não conseguiu desenvolver uma família que gostaria. E o inverso também vai acontecer. No fundo, todos nós vamos sentir que falta alguma coisa em algum momento. E isso não é um sinal de fracasso, é só um sinal de que a vida é muito maior do que qualquer plano que a gente resolve fazer para ela. Ouvir que nem tudo vai dar certo, mas que você pode recomeçar de novo e de novo quantas vezes forem necessárias, já é um bom começo. Esse ano, por exemplo, eu quis tirar do papel um projeto de começar um canal. Queria falar sobre os assuntos que eu gosto, documentar minha jornada, fazer aquilo que eu me sinto confortável. E ao mesmo tempo eu fui atrás de hábitos e coisas que eu considerava importantes para mim quando eu era um pouco mais nova, como voltar a ler mais, fotografar mais, coisas que eu fui deixando pelo caminho e me perdendo ao longo dos anos, mas que no fundo eu realmente sentia falta. E nada disso veio de uma hora para outra, tudo isso é um processo. Entender que eu não tô competindo com alguém. Eu, por exemplo, tenho um bom relacionamento, mas eu não me encontrei na minha vida profissional. E essas duas coisas, elas existem ao mesmo tempo, e nenhuma das duas cancela a importância da outra. Mas eu espero que se de alguma forma você se sente perdido, se de repente você chegou nessa crise de estar com quase 30 anos, sem saber qual caminho você tá seguindo, que tá tudo bem se sentir assim. Que os 30 cheguem, mas que ele não seja de fato um marco de angústia ou de perca de tempo, mas que sejam verdadeiramente um ponto de partida para tudo aquilo que você ainda tem tempo para fazer. Entenda que o seu tempo vai passar independentemente do que você fizer. Então, se você tiver que recomeçar agora, que ótimo, recomeça. E não fica pensando se você ainda vai ter tempo para fazer isso, mas se pergunta o que você quer fazer com o tempo que você ainda tem. Se você já se sentiu dessa maneira, eu vou adorar saber. Deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.